Pessoal, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo ótimo. O tema de hoje está muito relacionado às relações de codependência que a gente tem visto hoje em dia, né? Com muita frequência nos relacionamentos amorosos, né? Nos relacionamentos afetivos, principalmente entre casais. Temos visto uma tendência muito grande de formação de casais, onde uma parte é um dependente, né? Ele é o coitadinho e o outro é o perfil cuidador. Eles funcionam como um polo, né? Um é negativo, o outro é positivo, mas que se encaixam, na verdade, porque o perfil do cuidador ele é assumido geralmente desde a sua infância, né? Por exemplo, quando a criança ela nasce em um lar instável, seja por questão financeira, né, onde ela precisa começar a trabalhar muito cedo e ajudar a prover, né, as coisas para a família. Tem os casos em que essa criança ela cresce em um ambiente onde o pai ou a mãe é alcoólatra ou é usuário de drogas e ele tem ali a necessidade de se tornar uma pessoa madura muito precocemente. E a partir desse momento ele começa a resolver todos os problemas, né? Ele também se torna uma pessoa muito, muito proativa para ajudar outras terceiras pessoas a solucionar os seus problemas, né? Sejam pessoais, profissionais, enfim. E com isso, ele cuida ali de todo mundo que está ao seu redor e deixa de cuidar de si mesmo, né? E a gente percebe que ele meio que se isola para poder fazer bem, para ser útil para os outros, para agradar os outros, para ajudar com que os outros se sintam melhores. E com isso, nós temos um contraste, né, que é o perfil do coitadinho, que é aquele que fica a vida toda ali sentado esperando que o outro resolva os seus problemas, né? Em alguns casos, isso vem também da infância, quando o pai e a mãe não deixam o filho fazer o que ele precisa fazer. Às vezes a criança quer brincar, não pode, vai machucar, e cresce uma criança amedrontada. Aí essa criança precisa aprender alguma brincadeira na escola, o pai e a mãe não deixa. Ela se acha, cresce se achando uma pessoa que não é capaz, né? E na sua adolescência, na sua juventude, vai tentando ali entrar no meio social de uma forma muito abrangente, falando, né? E não consegue se desenrolar na vida porque ou por esses fatores anteriores ou simplesmente porque ele acha que sempre vai ter alguém que possa ajudá-lo a fazer isso numa inércia, né, num comodismo muito grande desse ser humano, pensando que o outro tem que dar para ele amor, carinho, atenção, respeito, cuidado, tem que dar para ele tudo que ele precisa e ainda tem que trabalhar e tudo o resto e tudo mais, e junta esses dois polos se encaixam, né? Que é o cuidador e o coitadinho. Eles, quando se encontram, principalmente em relações afetuosas, conjugais mesmo, a gente vê que tem uma relação muito patológica, porque se a gente parar para pensar, com o passar do tempo, eles se uniram não foi por questão de sentimento, na maioria das vezes. Primeiramente foi por conveniência, né? Porque o outro, ele gosta de ser útil, ele gosta de ser o salvador da pátria, e o outro gosta de ser cuidado, ele gosta de alguém que dê a ele a comodidade de solucionar todos os seus problemas,
de resolver a sua vida como um todo, para que ele não precise se preocupar com nada, apenas o cuidador é que vai se preocupar com todas as situações, que vai resolver todos os problemas, né? E com isso, essa relação, né, incongruente vai formando laços cada vez mais difíceis de serem desatados, esses nós, né, que se formam com o tempo. Eles vão se solidificando e depois para quebrar isso aí é cada vez mais difícil. E a gente percebe nos casamentos longínquos, né, que eles convivem de maneira infeliz, mas muito embora estejam infelizes, não conseguem se soltar para que cada um possa viver a sua vida. Bom, nesse caso, gente, o que a gente pode parar para pensar é que é sufocante, né? É sufocante para um, que é o cuidador, pensar que ele não tem ninguém para ajudá-lo, que ele não tem ninguém com quem ele possa contar de fato para dividir as suas mazelas, né, sentimentais ou outras preocupações cotidianas, né, da vida, porque ele sabe que no outro ele não tem um porto seguro. Ele é o porto seguro do coitadinho. E em contraposição, o coitadinho ele vive numa frequente instabilidade emocional, na maioria das vezes, porque ele sente medo de perder o cuidador. Vejam bem como é que funciona a mente humana. Vamos nos associar aqui e tentarmos tapar os buracos um do outro e ver no que dá. Vamos empurrando com a barriga e com isso vamos levando uma vida infeliz. É engraçado porque tem um dilema, né, da pessoa que é o cuidador. Ele diz sempre o seguinte: quem ama cuida. Sim, mas é importante dizer uma coisa: quem vive uma vida inteira cuidando do outro perde tempo da sua vida inteira e nunca cuida de si, morre cuidando dos outros e se afasta do seu próprio eu, das suas próprias vontades, né? O coitadinho e o cuidador, quando eles resolvem cortar esse laço, é muito difícil para as duas partes, porque o cuidador, muito embora ele se separe do coitadinho, ele ainda se sente responsável por esse ser humano. E então ele não consegue seguir em frente na sua vida. O coitadinho reclama de tudo, né? Reclama que ele não tem uma vida feliz, que muitas pessoas tiveram sorte na vida, né? A visão dele é de que os outros tiveram sorte, ele não sabe o que é levantar e ir lá e fazer acontecer as coisas, ele fica só no imaginário, né? Ele não se permite sair da inércia, porque é muito cômodo para ele aceitar tudo de mão beijada, né? Tudo entregue à sua mão sem nenhum esforço. O que é muito ruim para o próprio coitadinho, porque uma vez que ele sofreu, né, essa separação com o cuidador, ele se vê desolado, onde ele sabe que muito provavelmente ele não sabe para onde ele quer ir, ele não tem as suas próprias ideias, suas vontades, porque tudo o que ele queria e o que ele era estava no cuidador. Ou seja, há uma despersonalização, como se fosse um transtorno borderline, né? Essa pessoa se despersonaliza e cria um vínculo vicioso com o cuidador, de forma que eles não têm vidas, não tem o eu, o você e o nós. É sempre o nós. E isso é abstrato, não é nada concreto, entende? É sufocante porque o cuidador está cansado. Ao longo prazo ele vai ficando cansado, ele realmente se vê exausto dessa situação e ainda assim ele não consegue abandonar o barco, né? E o coitadinho, ele tem como uma medida de... como é que eu posso dizer? Acho assim que numa medida de desespero,
ele tende a pegar a sua vida, né, retratar a sua vida desvalorosa, segundo ele, e desfavorável, com base no cuidador, porque ele fala que a vida dele é ruim, que ele não conseguiu as coisas porque o cuidador isso, porque o cuidador não fez aquilo. E veja bem como é contraditório e incongruente você jogar a culpa no outro por algo que você mesmo não fez por si próprio, né? É muito fácil culpar o outro. É muito difícil assumir as responsabilidades da nossa vida. Veja bem, entenda uma coisa. Eu penso que muitas pessoas passam pela nossa vida, né? Muitas pessoas passam. Algumas delas permanecem, outras passam deixando algo que possa nos acrescentar. Cabe a nós entender uma coisa: as pessoas podem nos auxiliar a passar por diversas situações na nossa vida. Elas podem nos acompanhar nesse trajeto, nessa história, na construção do meu eu, mas ela não pode caminhar por mim, né? E às vezes o que falta do perfil coitadinho é entender exatamente isso, que as vitórias, as derrotas, os aprendizados, a construção e formação do que sou eu e da minha moral e da minha ética depende unicamente e exclusivamente do meu esforço, da minha vontade, do meu querer, né? Da minha atitude de ir para cima, de buscar o que é melhor para o meu desenvolvimento. Não posso arrumar um emprego melhor se eu não estou em busca disso. Como eu posso oferecer uma capacidade melhor de trabalho se eu não busco um conhecimento a mais? Se eu não me entroso com pessoas para que essas pessoas reconheçam em mim um valor que possa ser aplicado em alguma área, né? Também há uma falta de empatia com o próximo, visto que, na verdade, nós precisamos entender que não somos seres que foram feitos para viver sozinhos, solitários. Não, fomos feitos para viver em comunidades, né? Sermos solidários, termos intercomunicações e nos relacionarmos com o próximo para que nós possamos crescer de todas as maneiras possíveis, né? E conquistar o nosso eu e a nossa própria história, construindo algo mais concreto, mais coerente com a nossa cara, né? Com a nossa personalidade. E é isso que eu queria falar com vocês, né? Eu acho que para que a gente tenha uma vida feliz, a gente precisa nos caracterizar, colocar forma à nossa vontade, os nossos adjetivos de forma coerente na nossa vida, mostrar o que nós temos por dentro, qual é a nossa formação, o que nos compõe. É isso que faz a gente se encaixar numa sociedade tão complexa, porque na verdade, gente, o universo ele vibra muito diferente para cada um. O que a gente precisa fazer é saber como conduzir a nossa história nesse processo, né, de caminhada de forma resiliente, de forma que não esperemos tanto do outro, não criemos tantas expectativas, que sejamos capazes de construir a nossa própria casa, né? A casa interior, com uma base firme, uma base sólida. Tá ok? Um grande abraço para todo mundo.